Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje 3 de abril de 2020, está no ar com dois convidados muito especiais para a gente conversar um pouco sobre essa data tão importante que está chegando na nossa cidade e que este ano será comemorada como nunca antes, ou seja, não será comemorada, né? Será celebrado cada um em casa, talvez um grande parabéns coletivo, quem sabe. Próximo domingo, dia 5 de abril, nós completamos 93 anos de aniversário da nossa querida Novo Hamburgo. Uma data que, ao longo da história, teve significados muito diferentes, né? Imagino que tenha sido lá para São Leopoldo perder uma Novo Hamburgo, né? Lá em 1927. A gente sabe o quanto foi difícil aquele período da guerra, né? Talvez um período parecido, análogo que a gente vive hoje, das fábricas sem pedidos, de uma grande dificuldade por conta disso, muita gente desempregada, coisas que a gente começa a experimentar, ver na volta, mas já vi aqui no Novo Hamburgo também. Mas depois esse franco crescimento, né, exponencial crescimento, que levou aí nos anos 90 a novas crises, que faz com que o calçado continue hoje sendo muito importante, mas tendo uma atuação relativizada dentro desse contexto. Mas a nossa Novo Hamburgo, que se reinventa a cada dia para ser uma cidade melhor para os seus munícipes, para as pessoas que a ela confluem de uma forma, por um motivo ou outro, que vive um momento tão difícil, né? Não nos deixa nem um pouco felizes saber que o problema não é só nosso, mas, enfim, um problema que mundialmente a gente enfrenta. Eu quero falar com vocês de história hoje, claro, e dentro desse contexto também, poder usar uns minutinhos dessa nossa fala, vocês dois que são historiadores e especialistas na história da nossa região, especialmente de Novo Hamburgo também. Paulo Daniel está fazendo um trabalho maravilhoso à frente do nosso Arquivo Público Municipal e de resgate da nossa história. Lindo trabalho, Paulo. Tu sabe o quanto eu sou teu fã e o quanto tu vens deixando a gente muito feliz por esse resgate. E o Rodrigo Luiz dos Santos, que é esse professor que tem trabalhos muito profundos também, e especialmente dentro dessa história de Novo Hamburgo, pré-emancipação e os seus primeiros aí 20 anos, sobretudo, né, Rodrigo? Acho que são maiores focos da tua história no que tange especialmente a nossa Novo Hamburgo, né? Paulo Daniel, que bom estar contigo aqui, mesmo que assim, tão longe. Eu gosto de te abraçar, Paulo. Boa tarde, noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, que horas são agora? Estamos gravando aqui, né? É uma experiência nova. Eu tenho dito, Rodrigo, que nós estamos vivendo uma experiência nova em todos os campos de relações humanas, né? Eu estou aqui, por exemplo, agora, aqui no meu escritório, aqui em casa, fiz um cantinho. Por que eu já tenho esse cantinho pronto? Eu tenho feito aulas virtuais para os meus alunos do Instituto Ivoti, estou virando youtuber, como eu brinco para eles, é o tiozão do YouTube. E aí é isso, dentro de casa, ao mesmo tempo tendo que gerenciar trabalho, família. Vocês não se apavorem se escutarem algum barulho no fundo. Eu tenho uma moça que está fazendo 8 anos hoje. Luísa, o pai ama. Beijo, E um rapaz de quase 3 anos, o João Miguel. Então, eu estou aqui, daqui a pouco dá aquilo assim, ninguém sabe o que é. São os filhos. E aí, para vocês terem uma ideia, a minha mesa aqui é bem isso, porque de um lado eu tenho a história econômica e social da Idade Média, que o Rodrigo Santos bem conhece, do Henri Pirenne, né, clássico da historiografia francesa, e do outro lado eu tenho o quebra-cabeça das princesas, né, porque a gente está trabalhando exatamente nesse sistema. É família e trabalho, tudo embolado, gente. A gente precisa, Paulo, que esse momento termine logo para libertar essas crianças, né? Para libertar essas crianças. Meu Deus, é um problema muito sério, cara. É um problema para a gente, porque vai para um ponto que tu não tem mais o que inventar. A gente já pintou, a gente já fez chocolate, a gente fez massinha. Olha, eu estou pensando em comprar, sei lá, um arco e flecha, fazer alguma coisa na rua. Vai ser meio perigoso. De repente, fazer um alerta para a terceira idade, que ainda insiste em andar aqui em Ivoti pela rua. O que tu tá usando para fazer a terceira idade ficar em casa, Paulo? Cara, eu estou muito feliz com a minha terceira idade.
Minha mãe e meus sogros, beijo pro Fleck, pra Márcia, eles estão muito conscientes, eles não saem de casa para nada, né? Eles estão assim, estão de parabéns. Eu fico emocionado quando eu vejo o quanto eles têm compreendido a gravidade e o quanto eles representam para a gente, né? Porque isso é uma questão de empatia também. Eu sou teimoso, eu vou para a rua porque eu cuido da minha vida, mas espera aí, o que eu represento para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos? Eu acho que vai uma questão de amor muito, de quem recebe amor tem que dar de volta. Meus sogros e a minha mãe são pessoas muito amadas por todos que os cercam. Então, eles estão muito conscientes do quanto de amor tem envolvido no ato deles ficarem em casa, deles se cuidarem. Ô, Paulo, essa camisa vermelha minha aqui hoje é em tua homenagem, tá? Obrigado, obrigado. Tu é colorado, né? Colorado, com certeza. Colorado, porque amanhã, 4 de abril, tá de aniversário. 1909, é isso? Aí, 111 anos? 6 anos depois do pai, né? 6 anos depois do pai. 5 anos e meio depois do pai. Pobrezinho. Quem vem antes é o pai, né? Sempre antes da perfeição vem um rascunho, né? É da vida isso. Rodrigo Luiz dos Santos. Basta dizer que segundo a tradição cristã, né, a mulher saiu da costela de Adão, ou seja, esse rascunhão sai aquelas coisas lindas que nem nossas esposas. Como nesse caso funcionou mesmo, né? Ficou bem melhor. O doutor Rodrigo Luiz dos Santos, que honra estar com o senhor aqui no nosso Estação Hamburgo. Bom, eu que agradeço, né, o convite. E doutor, ainda falta um tempinho, final do ano, né? Tá chegando, né, doutor? Tá chegando. Quando vem, passa rápido, né? Estamos aqui trabalhando, escrevendo algumas coisas também, né, para variar um pouquinho. Ou tentando, pelo menos, nessa nossa quarentena. Mas é uma honra e é um prazer muito grande estar aqui debatendo e conversando com vocês, né, nesse momento bem crítico, um dos que o mundo inteiro já passou, porque todo mundo está sofrendo com isso, e a gente sabe que não vai ser também o último, né? Mas que a gente, cada vez que acontece alguma coisa, a gente possa aprender a superar isso e a criar outras formas de até reinventar a nossa própria humanidade, assim, sendo meio filosófico, mas é bem na prática também, nas várias questões, seja econômica, social, familiar também, é importante que pode servir para isso, né? Ou tentar tirar algo positivo do meio dessa crise toda. A gente quer falar dessa Novo Hamburgo que aniversaria, que se reinventa a todo momento para buscar ser melhor, para buscar continuar caminhando, antes de tudo, mas é inevitável explorar um pouquinho a sabedoria, a ciência dos senhores em torno do conhecimento histórico, né? O Paulo acabou de levantar aí um livro sobre a Idade Média, né? Economia da Idade Média, Paulo? É um clássico aqui, História Econômica e Social da Idade Média, do Henri Pirenne. A primeira edição é de 1934, esse livro. Esse é um que eu comprei num sebo, a edição é mais novinha, ela é de 63. Eu acho que a gente não viveu nenhum momento igual a peste negra, né? Na história da humanidade. Teria sido aí dizimado o quê? 1/3? Assim, as perspectivas foi que 1/3 da população europeia tenha sido dizimado. Ontem eu conversava com o Fufa, com meu primo, a respeito disso. Cara, se nós chegássemos num patamar hoje disso, a Europa teria 250 milhões de mortos. 1/3 da população europeia hoje equivale a 250 milhões de mortos. Nós não temos nada parecido, a não ser o genocídio dos povos americanos aqui. Coisa mais parecida que nós temos de catástrofe na idade do que a peste negra é o genocídio dos povos da América, por outras epidemias também, de varíola, sarampo, gripe, de todos os tipos. A gente imagina que tenha sido, mas também, por outro lado, não tinha WhatsApp na época, né? Não, era um problema bem sério, né? É interessante a peste porque ela surge, eu pesquisei muito isso essa semana, até porque eu estou trabalhando em Idade Média com os meus alunos do 2º ano do ensino médio, e aí, como eu disse para vocês, agora eu sou o tiozão do YouTube, né? E, cara, é uma trabalheira montar essas aulas, né? A gente sempre critica, vai ser youtuber. Velho, é um dia para montar uma aula, fazer material, gravar, enfim. Mas eu estava pesquisando que a peste chega através na Europa
através dos barcos das cidades comerciais italianas, né, que saem lá da Península da Crimeia, lá no Mar Negro, que hoje, até uns anos atrás, deu uma disputa entre Ucrânia e Rússia, que a Rússia ocupou militarmente e tal, mas essas cidades lá na Península da Crimeia eram portos comerciais genoveses e venezianos, e estavam cercados por hordas de mongóis, os grandes conquistadores lá do norte da China. E esses caras começaram a ter surtos de peste junto aos seus exércitos e eles começaram a usar arma biológica. O que eles faziam? Eles decapitavam os mortos e atiravam as cabeças para dentro das muralhas. Junto com essas cabeças, de certo, vieram alguns fluidos, algumas coisas, que terminaram contaminando parte da população, e esses barcos saem de lá, e muitos desses barcos que saem fazem escala em Constantinopla, que hoje é Istambul, contaminam Constantinopla e voltam, né, vão para o seu destino, que é a Itália. E a partir dali tu tem uma multiplicação de doentes por conta das questões sanitárias nunca antes vista, né? Em 5 anos, matou 1/3 da população. Aqui no Brasil, a gente viveu lá no começo dos anos 1900 a luta sanitária do Oswaldo Cruz, né? Encampada pelo Rodrigues Alves, e que, de certa forma, puxa vida, falar hoje em uma revolta contra a vacina é uma barbárie, né? Mas aí já tem gente discutindo isso de novo, né? Não. É mais provável que não. Só para lembrar uma coisa, Rodrigo, escuta só. Tá bem, professor. Os estudiosos de Paris, na Idade Média, durante a peste, os grandes estudiosos de Paris chegaram à conclusão de que um dos motivos da peste, não se conheciam os organismos microscópicos naquela época, um dos grandes motivos da peste era uma conjunção astral negativa. Se nós pensarmos que hoje nós temos um astrólogo, que é um astrólogo, como grande mentor intelectual do governo, não é de se estranhar que os caras ainda têm uma revolta anti-vacina. Desculpe, mas isso precisava ser dito. Exato. E além disso, né, com o WhatsApp sendo o grande meio de disseminar dessas teorias anti-vacina, essa coisa toda tá novamente por aí. Claro, talvez com a intensidade menor, mas ainda entre pessoas e que acreditam a sério. Não, a vacina é o que está trazendo todo o caos para o mundo. Tem teorias assim das mais catastróficas, né? Mas hoje, né, Rodrigo, é tudo que eu, tu e o Paulo e alguns bilhões de pessoas querem, é uma vacina que nos imunize contra essa droga toda aí, né? O problema é que a ignorância não tem vacina, mano. Em 1918, a febre que não era espanhola, né, Rodrigo? Na verdade, né, ela justamente começou nos Estados Unidos e depois ela foi adotar esse nome justamente por conta da questão do papel da Espanha e para os pesquisadores, mas ela não é uma surgida na Espanha, né? Ela tem esse nome às vezes e como é um tema trabalhado, tem algumas pesquisas inclusive, mas é uma coisa que só de tempos em tempos é falado novamente por conta quando acontece algum tipo de catástrofe, como é muita palavra catástrofe hoje, né? Mas, enfim, algo dessa força, mas ela tem essa origem aqui, próxima de nós, né? No nosso continente. E que teria dizimado aí em torno de, supostamente, 50 milhões de pessoas aí há 100 anos atrás, né? Em torno disso. Como é que vocês estão enfrentando esse momento, hein? Antes da gente falar de nosso Novo Hamburgo e dos nossos 93 anos da cidade, da nossa história, como é que vocês estão enfrentando esse momento e enxergando o momento histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo? Vai, Paulo. Tá bom, vou eu então. A gente tem que ordenar isso aqui, vocês não sabem que dificuldade que é estar falando com essas cabecinhas aqui no computador. Cara, eu analiso que é o grande momento histórico nas nossas gerações. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós não temos nada com impacto tão grande. Vai ser um momento, e aí é uma questão que as pessoas precisam compreender, do capitalismo se repensar. Eu digo do capitalismo se repensar, eu não estou falando da revolução marxista, eu estou falando da realidade, né? Eu estou falando de que as pessoas hoje estão dizendo, se parar agora, né, os empresários estão dizendo,
com toda a razão, que se pararmos agora vai quebrar. Só que não se coloca o seguinte, se não parar, vai quebrar igual. Vai quebrar igual. Nunca na história do capitalismo ocidental nós vamos passar por uma crise tão forte. 1929 vai parecer uma marolinha, porque em 29 nós tínhamos uma luta que era o quê? Econômica. Nós temos uma luta agora que transcende a economia. Nós temos uma luta que transcende economia, que transcende crença religiosa, que transcende qualquer coisa. A única coisa que ela não transcende é faixa etária. Porque se eu pegar e a minha mãe octogenária, que fez ontem 81 anos, pegar, ela corre 10 vezes mais risco de morrer do que eu. Mas então, se nós não repensarmos o mundo e realmente o que é importante, não vai ter valido de nada esse momento. E se o ser humano tem algo na história que a gente consegue mapear, são momentos de crise e que se supera e se repensa. Nós temos uma peste negra e um século depois nós vamos ter um movimento renascentista. Michelangelo é fruto da peste. O ideário de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, é fruto da peste. Os estados nacionais já são um pouco fruto disso, né? Os estados nacionais são frutos disso. Formação tu tem um encolhimento demográfico nações, né? Muito grande. Tu tem um encolhimento demográfico muito grande na Europa que mina o poder dos senhores feudais e vai alavancar o poder dos reis. Tu tem que ter um poder central, porque não é só a peste que tu está lidando. Tu está lidando com a peste, com 2 décadas de enchentes e secas e com uma luta de 116 anos entre França e Inglaterra, que vai se tornar uma guerra continental, que é a Guerra dos 100 Anos. Isso é tudo concomitante no processo da peste negra. Tu tá, então, na verdade, sendo um futurólogo aí, um Nostradamus dos anos 2000, prenunciando o que possa ser a planificação do estado de bem-estar social, Paulo Daniel. Cara, aí depende muito como é que esse ente misterioso e quase que ectoplásmico chamado mercado se comportar, né? Se sobreviver. O que sobreviver do mercado, como é que ele vai se comportar? Como é que ele vai reagir? Nós vamos seguir sendo uma economia financeira? Os entes bancários, como é que vão se comportar a partir disso? O mercado de ações, os países enquanto nações. Gente, os Estados Unidos mandou uma missão econômica para a China que carregou todo o material de combate à pandemia que os chineses tinham, inclusive o nosso aqui no Brasil. Os franceses estão enlouquecidos, que os caras chegaram, a missão comercial chegou no aeroporto e diz, não, peraí, a gente paga tanto. Os caras, então leva. Está desse nível a coisa. Ou a gente reestrutura, e quando eu digo reformar, eu não estou falando de uma reforminha. Tem um amigo meu que diz que reformar o capitalismo é que nem perfumar cocô, né? Tu vai botar um perfumezinho, mas a essência vai ser a mesma. A gente tem que reestruturar socialmente a sociedade. Dentro do capitalismo, quem sabe? Com uma outra terceira via, com o que vier pela frente. A questão é que não há como se dizer que assim pode seguir. O que tu tá enxergando desse... É mais fácil falar da história um pouco distanciado dela, né? O que tu tá enxergando imerso nesse momento aí, submerso nesse momento? Eu acho que as coisas que o Paulo comentou são realmente bastante pertinentes. A grande questão do momento é como serão as nossas relações humanas. E a partir das relações humanas, elas envolvem a política, elas envolvem as questões com o meio ambiente. A gente está vendo, inclusive agora com essa questão toda das pessoas ficarem no isolamento, na quarentena, enfim, o distanciamento social, a própria natureza se reciclando, né? A gente vê questões na própria animais ressurgindo em locais que eles não apareciam por conta da ação humana, a questão da própria renovação da água em alguns locais. Então, tudo isso... O céu de São Paulo. O céu em São Paulo, aqui muito próximo, se a gente for pensar nas nossas cidades próximas, isso está acontecendo também. Então,
existe uma série de fatores que vão ter que ser revistos, que vão ter que ser repensados enquanto a nossa ação humana nesse planeta. A questão econômica, que ela praticamente, em torno dela que tudo se consolida, ela também vai ter que ser revista. O nosso modelo, seja do capitalismo, ou seja, uma social-democracia, ou seja, um sistema de economia forte, mas com bem-estar social forte, tudo isso vai ter que ser repensado em níveis mais diferenciados, seja em nível local até um nível global, um nível muito amplo. Quer dizer, realmente, isso que está acontecendo veio para mexer com estruturas que a nossa geração e provavelmente 10 gerações atrás, ou muito mais que isso, não vivenciaram. Muitos vivenciaram isso talvez na época da guerra, né? Que mexeu realmente com estruturas e criaram muito do nosso modelo de hoje. Mas é um novo momento, quer dizer, 80 anos, quer dizer, um pouco mais, enfim, da Segunda Guerra, a gente está vivendo uma nova guerra. 75 anos do fim, né? Da Segunda Guerra. Eu não sou muito bom em matemática. Quer dizer, brincadeira. Não tem necessidade, não. Mas é essa questão justamente isso. É uma guerra contra um vírus, mas também é uma guerra interna contra o nosso próprio modo de pensar e de viver nesse mundo. Quer dizer, uma reflexão que ela não parte apenas das autoridades políticas, autoridades econômicas, mas também de cada ser humano. Quer dizer, a gente tem que pensar no nosso papel enquanto indivíduo nessa nova sociedade que provavelmente vai ter que se repensar, vai ter que se reestruturar. De uma forma ou outra, a gente não sabe qual vai ser o caminho. A gente ouve hoje uma série de teorias, chamadas teorias da conspiração, né? De que o vírus veio de tal lugar, que ele foi criado em tal momento, de que a transmissão dele para o homem não foi uma conjunção de astros. Não quero evoluir nesse debate, eu quero provocar e trazer esse debate para Novo Hamburgo. Lá em 1927, a gente recebe o Decreto de Ouro, né? Borges de Medeiros, o nosso governador na época, como chamava na época? Presidente da província, ainda era província da... Oi? Presidente do Estado. Presidente do Estado, não era governador ainda, era presidente do Estado. Presidente do Estado que foi muito bonzinho com Novo Hamburgo, né? É mais ou menos isso. Sempre a gente está chegando, falta 5 minutinhos para terminar o primeiro bloco. Eu vou antecipar a saída para o nosso intervalo, para que a gente parta com essa aula de história que vocês têm para nós, daí, aonde a gente possa falar exclusivamente muito de Novo Hamburgo, para a gente entender como as coisas se deram lá, como a gente chega em 2020, e como o Paulo Daniel fez ao longo desses últimos 600 anos, uma bela retrospectiva histórica, 650 anos, como ficam os links década a década para Novo Hamburgo chegar a ser o que ela é hoje, ou estar como está hoje, e como poderia ser para a gente chegar onde a gente gostaria de estar. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. De volta com nossa estação Hamburgo, hoje falando especialmente da nossa querida Novo Hamburgo, que completa 93 anos no próximo domingo, dia 5 de abril de 1927, depois de algumas décadas de muita conversa e alguns últimos anos
de muita política, a gente chega em 1927 a esse decreto de ouro. Tiozão legal esse Borges de Medeiros, então, é? E bem estrategista. Mais estrategista que qualquer outra coisa. O que o Borges, na verdade, é uma figura exótica até, porque a gente sempre brinca, ele era baixinho, magricelo, um bigodão, assim, olhos azuis, né? E é um cara que ele tinha um poder também de persuasão política muito grande, e ele soube muito bem lidar com isso. Ao mesmo tempo que ele incentivava certas brigas locais para não surgirem lideranças que passassem por cima dele, pelo menos até a década de 20, ele também sabia intervir como apaziguar os ânimos dessas forças locais. E Novo Hamburgo, a emancipação, também faz parte, pensando nessa política mais em nível mais amplo, também faz parte desse espectro de relações. Tem as questões locais, né, que a gente vai comentar um pouco, mas também tem essa atmosfera mais macro, assim, justamente no momento em que o próprio Borges, a gente tem 4 anos antes da emancipação, a Guerra Civil de 23, ou Revolução de 23, como muita gente fala, tem uma mudança já na política estadual crescendo, e isso... Uma reacomodação de forças ali naquele momento, Rodrigo? Exatamente. Que vai ter um papel um papel maior da oposição federalista, que depois vai se transformar em 28 nos Libertadores, né, no Partido Libertador. Entre 24 e 28 a gente vai ter alianças libertadoras, né, se formando aqui na nossa região, inclusive São Leopoldo, Novo Hamburgo, a gente tem algumas lideranças nisso, e a reacomodação do poder vai acontecer nesse momento. Aliada, é claro, com outras questões que envolvem essa política local, as relações sociais, a economia, a indústria, o comércio, as relações de parentesco, enfim, essas redes sociais, a religião, formadas pelas lideranças, principalmente nesse momento. Para Getúlio Vargas era importante essa emancipação de Novo Hamburgo, por exemplo? O Getúlio, na época, era só filhote de Borges? Nesse ano vai ter eleições, em 27, são as eleições para o governo. O Borges, pela Constituição, pela reforma da Constituição estadual, não pode mais ser candidato. Lembrando que o Borges de Medeiros foi o homem que mais tempo governou um estado no Brasil, 25 anos, praticamente. Ele teve um período ali, um pequeno governo de 5 anos do Carlos Barbosa Gonçalves. Muita gente não sabe. Tem uma cidade chamada Carlos Barbosa, ele foi presidente do Rio Grande do Sul. E em 27 tem a eleição do Vargas, Getúlio Vargas como presidente e o João Neves Afontoura como vice-presidente. Em Novo Hamburgo é curioso, porque embora tenha havido na emancipação, no processo de emancipação, uma união entre federalistas, libertadores só a partir de 28, mas federalistas e republicanos, os federalistas de Novo Hamburgo não vão ser muito favoráveis essa chapa. Inclusive vão dizer no jornal, olha, federalistas, nossos irmãos federalistas de Novo Hamburgo, por favor, não votem na chapa Getúlio e João Neves, porque essa chapa representa o mesmo mandonismo que o velho Borges. E cuspindo no prato que comeram, é isso? Hã? Cuspindo no prato que comeram. Exatamente. Só que 2 anos depois, isso é interessante, o líder da chapa, ou do grupo de apoio ao Vargas como presidente e ao João Pessoa como vice, vai ser um libertador, chamado Guilherme Ludwig. E o então prefeito, intendente, melhor dizendo, prefeito só a partir de 30, o Leopoldo Petri, não vai ser tão favorável à união do Partido Republicano Rio-Grandense e já do Partido Libertador, fundando a Frente Única Gaúcha, que não tem nada a ver com roupa, tá, gente? É uma agremiação política. Nada a ver a Frente Única Gaúcha. Não é, e aí começa... no CTG, Rodrigo, né? E aí começa o seu Leopoldo Petri a lomba abaixo. Ele que nasceu na Lomba Grande, vai lomba abaixo. Porque vai ser preso, inclusive, ele vai ficar um período no ostracismo. Existe uma documentação... Ele chega a ser preso enquanto intendente? Não, depois. 31. Depois de tirarem o espaço dele. Isso. Ele vai ser substituído pelo José Gomes Ferreira, que é um coronel da Brigada Militar, apoiador e apoiado pelo Flores da Cunha,
né? Ele assumiu no final em dezembro de 30, dezembro de 30, vai ficar até 34. E no ano seguinte o Leopoldo Petrilha vai ser preso. Enfim, ele vai ser visto como, inclusive tem documento do Protásio Alves, que era o vice-presidente foi vice-presidente do Estado e na época fazia parte da comissão central do Partido Republicano Rio-Grandense, dizendo para ele: olha, mas nós não vamos pegar em armas para derrubar o governo eleito, isso não faz parte. Só que nesse momento já tinha uma união de forças pensando no golpe que levou Vargas ao poder em outubro de 30, e em São Leopoldo, o então intendente Teodomiro Porto da Fonseca já estava se articulando até militarmente junto com lideranças políticas e militares ali do 8º Batalhão de Caçadores, né, que hoje é o 19º, para apoiarem uma revolta armada contra o governo que havia e o governo queria assumir. Então, quer dizer, o vizinho do lado já estava sabendo o que estava acontecendo e o Leopoldo foi escanteado, vamos dizer assim. Ô Paulo, o Rodrigo destaca a questão quase sucessória aí, né? Familiar. É quase uma sucessão no direito, assim, a forma como se construiu, como se conformou as forças políticas da época, né? Muitas famílias, casamentos, não sei se casamentos arranjados, mas famílias que se entrelaçavam ao longo da história, né? Sim. Assim, nós temos que ver algumas questões também. Era uma comunidade muito pequena, né? Novo Hamburgo, em 27, em 30 eu sei que tem, em 28 eu sei que tem 12 mil habitantes, em torno disso. Né? 12 mil habitantes. Cara, Santo Afonso tem 25 mil, se eu não me engano, hoje. Então, esses casamentos... Sem a Lomba Grande, né, Paulo? Sem a Lomba Grande, exatamente. Né? Isso. Então, uma comunidade muito pequena, membros de uma elite cada vez menor, uma grande elite, esses grandes industriais. Bom, é muito natural que eles vão casar os seus filhos entre si, né? E logo depois também casar com outras lideranças. Por exemplo, Pedro Adams, viúvo, vai casar com uma filha dos Kreff, né? O José João Martins casa a filha dele com o Júlio Adams. É o Júlio Adams, né, Rodrigo? Que vai montar o Curtume Adams, onde é que hoje é o CDL. Tu tem costuras muito fortes aí entre famílias, entre empresas, porque ao mesmo tempo que eu faço parte da família, eu sou sócio na empresa ou vice-versa. Da questão religiosa, luteranos de um lado, católicos de outro na igreja, mas dentre os negócios eles estão se associando. E aí é uma coisa que nós conversávamos antes de começar o programa, que uma das coisas que deve ser estudada futuramente é qual é o papel da maçonaria como elemento que vai costurar as relações entre luteranos e católicos. Explicamos. O Carlos Dienstbach, que é um dos emancipacionistas, ele foi coletor federal, se eu não me engano, em Novo Hamburgo, ele foi subintendente, né, durante o governo do Azambuja em São Leopoldo, quando Novo Hamburgo ainda pertencia para São Leopoldo. Ele é mestre maçom aqui em Novo Hamburgo. E o filho dele, na década de 90, né, Rodrigo, já faz uma publicação de alguns livretos e que ele faz listas de quem eram os maçons de Novo Hamburgo. Pelo menos assim, eu não lembro como é que é a palavra, mas a diretoria, vamos dizer, o mestre e tal, as pessoas que compunham essa parte, a coordenação das lojas maçônicas em Novo Hamburgo. E aí, se tu cruzar esses nomes com o movimento emancipacionista, com os grandes empresários daqui, bom, tu vai ver que as coisas fecham muito selado. Então, de repente, é uma teoria, que a gente ainda vai estudar muito isso, eu e o Rodrigo, por exemplo, que ainda vou escrever sobre isso, para a gente ver se essa nossa tese tem fundamento, que o amálgama da coisa toda poderia vir, então, das lojas maçônicas. Porque, Paulo, a gente está falando aí em 27, né? Lembrando que até o final do século anterior, nos primeiros anos desse século, e talvez as pessoas hoje não compreendam o que significava isso, mas até 30 anos atrás, vamos lá, 40 anos atrás, 1980, não era normal evangélicos e católicos casarem, né, entre si. Não. Né? Imagina lá em 20 e poucos, né? Exatamente. Imagina ser sócios, tu destacou bem, né? Começavam a formar sociedades entre eles.
Tu acha que a costura disso tudo, então, ela acontece, não foi assim uma conjunção de forças, bom, queremos uma cidade maior. São irmãozinhos maçons, é isso? Não. Os maçons são mais um ingrediente dentro dessa mistura toda, dessa receita. São apenas mais um ingrediente. O critério maior é econômico, então. O critério maior é econômico, é político e econômico, né? Maior autonomia para tomar as decisões para crescer economicamente. Isso, as duas coisas andam juntas. Bom, o que tu tem ao redor disso, aí sim, é religião, são as ordens religiosas, os maristas, as irmãs de Santa Catarina, né? Os jesuítas em São Leopoldo são uma força descomunal, né, nesse momento, e os luteranos, né? Os luteranos dentro disso muito fortes. Então, a mistura que vai se dar e o elemento realmente que vai dar liga para isso é a questão econômica, né? É tu ter poder político para tomar decisões autônomas que vão dar feedback para as tuas necessidades, para as tuas aspirações econômicas nesse momento. Tanto que se tu olhar os membros da comissão emancipacionista ali, tu vai ter o Major Kilp e o Leopoldo Petri, que não são empresários. Os outros estão ligados ao mesmo tempo, e aí é interessante, ligados ao mesmo tempo às grandes empresas que estão se montando na região e também a postos políticos eletivos. O Jacó Kreff, o Leopoldo Petri mesmo, o próprio Leopoldo Petri e o Pedro Adams, né? São caras que estão ligados, então, estão ligando religião, economia e política. E aí, junto com isso tudo, a maçonaria. E, além disso, uma coisa que é interessante, e essas relações, inclusive familiares, elas não ficam restritas apenas ao núcleo de Novo Hamburgo. A gente vai ter relações, por exemplo, com outras localidades, como é o caso, além da própria São Leopoldo, aqui Campo Bom, a relação da família Kuntz, de Novo Hamburgo, com a família Bloss, com a família Strasburger, que depois, os Strasburger, a gente sabe que vão criar um império, são um dos maiores impérios calçadistas, em nível de Brasil, né, a exportação de calçados, quer dizer, nos anos 60 vai se consolidar as relações ali nesse período, né, da década de 10, até antes disso. E também com as cidades, Taquara, a região, e isso envolve muito além da questão familiar, da questão religiosa, quer dizer, uma série de fatores que se somam nisso. E a questão que envolve uma cidade, como o caso de Novo Hamburgo, ela é um laboratório onde essas experiências sociais, essas experiências de relacionamentos humanos pautados pela economia, pela política, pela religião, se desenvolve. Por isso que é outra coisa muito importante que a gente fala, é olhar para essa história local, é olhar a localidade, ela não é algo isolado, não é uma bolha flutuante no meio do universo, do cosmos, não, ela acontece, tudo que acontece a nível mundial, ela estoura, como se diz de alguma forma, na cidade. A cidade se relaciona com isso. E agora o que vem acontecendo é um grande exemplo. Né? Essa questão do papel dos prefeitos, das autoridades municipais, diante de um cenário mundial. E ao longo da história isso também acontece. Por exemplo, quando acontece o Estado Novo no Rio Grande do Sul, ou a própria questão de Vargas ao poder em nível federal, as relações que acontecem dentro das cidades com essas lideranças são muito importantes. Não era simplesmente Vargas determinava um interventor, ou Flores da Cunha, Cordeiro de Farias, ou, enfim, quem tivesse no poder estadual mandava. Eu queria te provocar dentro desse capítulo da história, porque uma das motivações a gente vem falando é a questão econômica, onde Novo Hamburgo tinha um PIB já na época, antes de ser emancipado, maior que 4 estados brasileiros, que eram estados muito maiores do que são hoje, inclusive, né? Mato Grosso juntava 2 estados, Amazonas, enfim. Se um dos fatores era político, como fica isso diante da chegada da Era Vargas e da nomeação dos interventores? Que foram, não sei se todos, mas quase todos, pelo menos, dos que me traz a memória, de fora daqui, né? Quer dizer, o poder político não ficou aqui, ficou isolado daqui. A gente tem uma coisa interessante, por exemplo, os interventores estaduais, a gente vai ter nesse período, depois que o Flores da Cunha ele
vai para o Uruguai, né? Sempre que acontece alguma coisa, o pessoal vai para o Uruguai, assim, muito forte no estado do Brasil, até pela proximidade, enfim, as relações com os uruguaios e tudo, as relações econômicas, as instâncias e tudo. Mas Cordeiro de Farias, ele é gaúcho, mas não tem uma questão política aqui. A gente vai ter o Maurício Cardoso, né, no nome de uma grande avenida, né, aqui de Novo Hamburgo. Né? Na verdade, eu sou de Campo Bom, por isso que eu falo aí Novo Hamburgo. Né? Que vai ser um cara que ele vai estar envolvido, inclusive, com a política. Porque, por exemplo, em 1930, quando Vargas ascende ao poder já federal, se pensa quem a gente vai nomear para governar Novo Hamburgo, que o Petri já não é visto como alguém de confiança. E um dos nomes vai ser sugerido... Os interesses deles, é claro, né? De exato, confiança da cidade, provavelmente sim. Embora tenha algumas divergências, a gente tem é muito, muito detalhe, mas isso que é o legal, que é muita coisa, assim, rende vários programas, inclusive, mas tem essa questão. Então, um dos nomes sugeridos vai ser um cara chamado Odon Cavalcante Carneiro Monteiro. O nosso amigo Odonzinho, né? Que a gente de vez em quando acha algumas coisas sobre ele, né? E o Odon vai ser um cara que o Maurício Cardoso vai sugerir, inclusive, só que ele não é aceito porque ele tem uma relação com Novo Hamburgo aos católicos. Ele é casado com uma Kreff, com a sobrinha do Jacob Kreff Neto. E esse cara, em 37, vai ser nomeado prefeito interventor em Novo Hamburgo, e ele é de fora, no sentido... Acho que eu estava de óculos aqui. óculos. E ele vai ser nomeado... ele tem uma relação... Na época, ele ocupava o cargo de diretor do Porto do Rio Grande, e ele tinha uma relação com Novo Hamburgo, mas ali é um exemplo importante. Embora ele fosse ligado ao grupo católico, ele vai ter que negociar com o grupo luterano, por conta do poder econômico que esse grupo tem. E se eu não trabalhar com esse lado, como é que eu vou fazer a economia do meu município gerar? E ele não tinha, inclusive, dependendo das ações, o próprio Vargas poderia agir mais diretamente. Há casos envolvendo escolas, que a nacionalização, que o Odon Cavalcante, em alguns momentos, vai sentir o cargo balançando. Então, mesmo tendo pessoas de fora, ou depois que sai o Odon Cavalcante, vai ter o Nelson Torres Schneider, que vem de Farroupilha, mas é um cara ligado a Porto Alegre, vai haver uma negociação de interesses por parte dos grupos do grupo local de Novo Hamburgo, ou de São Leopoldo, enfim, cada uma das suas cidades. Então, teoricamente, a gente vê as coisas isoladas, mas existe sim uma negociação e que vai atendendo interesses nível local ou com as autoridades estaduais. Vai ter uma situação em Novo Hamburgo, que é o quase fechamento da Fundação Evangélica, em 38, em que vai ter ali as lideranças luteranas vão se articular com o Odon Cavalcante, que era o prefeito, já na época prefeito, e ele vai negociar com Coelho de Souza, que era o secretário da Educação. E o bispo de São Leopoldo já era Dom João Becker. Era Dom João Becker, né? Lembrando outra figurinha bem controversa na história. Realmente, eu brinco que o Dom João Becker era bem sabonete. Era um dos caras mais sabonetes na história, não é um termo acadêmico, mas por quê? Ele negociava conforme as autoridades. Então, ora, lá nos anos 20, ele era a favor do Borges, ou ele era contra, a favor do Getúlio, era contra, conforme os interesses. E ele vai ele vai ficar como arcebispo de Porto Alegre durante 34 anos. De 1912 até 1946, quer dizer, ele passa pelo final, ou pela metade da Primeira República, toda a era Vargas, e morre um ano depois, de Dom João Becker. Então, isso é interessante. Eu sempre digo que não existe um isolamento total, mas existem características próprias de cada região, de cada município, mas que existe negociações de diferentes níveis. E a nossa função, muitas vezes, como pesquisador na área de história, é mostrar isso, porque muitas vezes a gente não tinha acesso a documentos, a gente não tinha uma percepção sobre isso que hoje a gente tem. Então, de uns anos, acho que um pouco mais de uns 20 anos para cá, na nossa área da história política e da história, inclusive, local e regional, tem muita renovação que mostra isso, essas diferentes formas de olhar para a nossa localidade e entender como elas se relacionam com questões muito mais amplas. Né? O mundial se envolve com o local. E até para... Fala, bom. Não, para
para ainda colaborar com o que o Rodrigo está falando, a gente sempre tem essa ideia de verticalidade, né? O Vargas tomou o poder. Vargas, presidente do Estado, intervencionista, interventor em Novo Hamburgo, ele vai dar as cartas. Ok, ele vai dar as cartas, mas o que ele mais vai fazer é negociar. Ele vai ser um mediador entre os anseios locais com o projeto nacional. Se a gente olhar em escala nacional, o que o Vargas fez foi justamente terminar com os regionalismos. A queima das bandeiras é um momento que mostra isso simbolicamente. Se queimam as bandeiras, terminou o poder dos estados, agora é o poder central. E o que os interventores vão fazer localmente, no estado e principalmente nas cidades, é essa negociação. Bom, o Leopoldo Petri, por exemplo, é um cara que havia já um problema político pregresso antes das relações dele com o próprio Borges, depois com o Getúlio, mas ele é um cara ligado aos católicos. Como é que eu vou deixar esse cara negociar todo o projeto nacional que eu quero implementar no Brasil, se ele é ligado a uma das vertentes que estão disputando o poder? Tira esse cara e põe um isentão. Não é um isentão, põe um cara meu. É um cara meu que vai ver isso. Eu trabalhei no meu trabalho de conclusão, justamente o Egídio Micaelsen, que foi prefeito eleito do Caí, aqui lá de São Sebastião do Caí, e ele se transforma de prefeito eleito, que era vinculado a essas lutas locais, municipais, num homem de Vargas. O que não vai acontecer, por exemplo, com o Ângelo Provenzano em Novo Hamburgo, que vai ser eleito em 35, mas cai em 37 e é substituído pelo Dom Cavalcante. O Egídio Micaelsen é eleito em 35 e em 37 o Vargas chama ele para o cantinho e diz: aí, tu tá comigo ou tu tá com os teus aí no lugar? Ele disse: não, estou contigo, o projeto é esse, eu lutei desde o começo por esse projeto, então tu fica. E o Egídio vai ficar de 35 até 44 em São Sebastião do Caí. Enquanto Novo Hamburgo tu vai ter o Odon, o Nelson Turrey e o albano Alberto Severo. Tu vai ter 3 interventores nesse momento. A gente pode dizer que a gente foi feliz com eles? Esse alinhamento das estrelas aí. Foi. Eu vejo, principalmente na gestão do Odon... Trouxe benefícios para a comunidade? Totalmente. Eu vejo justamente na gestão do Odon Cavalcante toda a base de políticas sociais, por exemplo, que nós vamos ter nos anos 40 e 50 em Novo Hamburgo, para atender principalmente essa massa de operários que estão vindo procurar uma colocação no mercado aqui, é da gestão do Odon. Está falando, por exemplo... Senai. Eu estou falando do hospital... Subindo um pouco mais no morro, hospital Darcy Vargas, que o embrião dele começa justamente da gestão do Odon Cavalcante. Eu estou falando do posto de saúde, lá de Hamburgo Velho, o posto de higiene. Ou seja, e ele assume isso publicamente, né? Tu tem depoimentos dele no 5 de abril, por exemplo, falando da desgraça e da miséria que eram as casas dos operários, que isso de uma cidade operosa e rica como Novo Hamburgo não podia estar acontecendo. E então ele vai pegar todas essas políticas sociais que o Vargas está contextualizando nesse momento aí, dando, como é que o pessoal diz, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né, nesse processo de conciliação social, que a gente sabe que não funciona no Brasil, mas que é um processo de conciliação social que ele está tentando ali na base da força. Tu vai ter, então, o hospital, vai ter o Senai, o próprio conjunto do IAPI, que vai ser inaugurado só em 50, 51, alguma coisa assim, também tem o seu embrião dentro das políticas do Estado Novo de fornecer o quê? O bairro operário. O que tu tens no bairro operário? Tu tem saúde para o operário no hospital geral, né, depois do hospital municipal. Tu tem formação técnica para o operário no Senai, né? E depois tu tem habitação popular para o trabalhador, primeiro no IAPI, depois já na década de 60 na Coaburgo. Então são políticas que surgem lá no Estado Novo, com o Odon Cavalcante, depois o Nelson Turrey também vai pegar isso muito forte, e o Alberto Severo, que eu sempre confundo com o Albano Adam, não me perguntem por quê, vai também pegar muito forte nisso, né? Vão dar a base de uma política social que não existia antes. Trazendo isso mais para os dias seguintes, 20 anos depois, os anos 60, os anos de chumbo no Brasil, também foram anos felizes por esse alinhamento
lembrando que a gente teve ali vários prefeitos alinhados, né? Com a Arena, então, né? Sim, o Nível Friedrich, o Alberto Adams também. Acho que o primeiro do MDB foi o Eugênio Nelson Ritz, eu acho, em 78, é isso? O Alceu Mosman depois do Friedrich, né? E logo depois o Miguel Schmitz, né? Foram 3 prefeitos em Nível Friedrich, Alceu Mosman e Miguel Schmitz. E depois vem o Eugênio Nelson Ritz. 3 arenistas, né? 3 arenistas. Eles são extremamente alinhados, né, com o governo federal e vai ser um alinhamento muito benéfico, principalmente para as empresas, né? Para os empresários de Novo Hamburgo, vai ser um momento de consolidar o processo de exportação, vai ser um momento, por exemplo, do governo até da sustentação para ampliação de mercados. Eu postei essa semana lá no meu, quem não segue ainda, siga lá, @historiaNH, história.nh. Traz para o Facebook também ele, por favor, Paulo. Por enquanto, é tão maravilhoso no Instagram. Eu me incomodei muito no Facebook já, cara. Facebook virou uma terra de ninguém, né? E aí a gente tem que se preservar um pouco até para a saúde mesmo, né? Porque se eu coloco lá, já botei vários prefeitos, botei várias coisas. Se eu colocar no Facebook a foto que eu coloquei do Miller e do Milton Fagundes discursando em 78, pronto, eu sou comunista, né? Pronto, então, assim, eu evito ser xingado, isso não faz bem aos meus cabelos brancos. Mas o que eu estava dizendo é que esse alinhamento foi muito benéfico para os empresários. Em 68, em plena Guerra Fria, em plena ditadura militar, nós temos uma comissão indo para a Feira de Moscou para ampliar o mercado exportador de calçado com os países do leste europeu. Bom, isso aí eu acho que não tem nenhum lugar da América Latina que, dentro de um regime de exceção, por conta do poder econômico e do que representa esse setor empresarial para a economia do Estado, tu manda os caras, não, quer vender para a União Soviética? Não tem problema, vai lá e vende, né? Então, tu tem muito disso. Ao mesmo tempo, tu tem uma repressão aos sindicatos, uma repressão aos movimentos sociais, que deixa as periferias na paz policial, né? Que deixa numa paz, fiquem quietinhos aí e tal, que as coisas sempre foram assim e assim vão se manter, né? Porque tu já vai ter um movimento já, e é interessante, aí partindo para a década de 70, para o final da década de 70, tu já tem uma mobilização fantástica de movimentos populares em Novo Hamburgo, de associação de moradores, de movimento sindical, voltando, né? Porque a gente teve um movimento sindical muito forte aqui na década de 30, na década de 20, o Lichtler era um grande líder sindical, o Rodrigo acho que também já estudou a vida desse cara, é fantástica. Tem um livro do Moacir Scliar que ele trata dessa temática, né? Da formação dos operadores de calçado de Novo Hamburgo. Me passou batido esse. Me passou batido. Nossa, maravilhoso. Vou recuperar ele e te passo essa temática. O cara sapateiro de Porto Alegre vem a Novo Hamburgo para trabalhar aqui, né? E consoante a isso, paralelo a isso, passa uma história na Itália também. Uma história de revolução, de revolucionarismo, enfim. Senhores, tu fala daí dessa retomada nos anos 80 da democratização, final dos anos 70, o fortalecimento dos movimentos populares. Isso. E um MDB, né, na época, que daí veio para ser eles, por 20 anos, administração municipal, né? Dá para a gente já comparar aonde Novo Hamburgo, do seu ponto de vista estrutural, ganha mais. A gente tem nos anos 70 uma série de prédios públicos e de estruturas, né, de aparelhos desenvolvidos por eles. Institucionalmente, a Fevale, né, que nasceu ali no final dos anos 60 também. Acho que a duplicação da BR, a chegada da telefonia automática em Novo Hamburgo, no primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Fruto dessa força, dessa confluência de forças empresariais e políticas, né? E midiáticas. Depois dos anos 80... Oi? E midiáticas. O jornal NH, e midiáticas. Vem o NH fortalecido e se fortalecendo e sendo fortalecido nesse momento também, né? Exatamente. E depois dos anos 80, a gente vê o mapa a foto do que aconteceu em todo o Brasil, né?
uma mudança de abertura, governos populares, mais populares, né? E também a derrocada do nosso sistema industrial, que não passa necessariamente por uma questão local, mas poderia se analisar que também erros locais foram cometidos, né? O que foi mais interessante para Novo Hamburgo nessa conta aí, hein? Os anos da ditadura ou os anos da redemocratização? Depende. Sacanagem. Sacanagem tu tá fazendo comigo hoje, né? Também te amo, viu? Depende de que ponto de vista tu tá olhando. Na questão estrutural, por exemplo, para o município, bom, a década de 70, primeiro é o seguinte, é a questão de dinheiro mesmo, né? Em 63, Novo Hamburgo arrecadava mais impostos individualmente como município do que os 12 estados da Federação do Norte e do Nordeste, individualmente. Ou seja, os caras tinham um PIB maior que o do Piauí, cara. O PIB anual maior 63, Paulo. 63. 1963. 1963. E isso decola, isso antes da exportação, que vai decolar, então, na década de 70, vai se consolidar como grande movimento econômico, e aí tu tem o SAMAP, que vai ter, são os mercados populares, nós vamos ter 19 espalhados pela cidade, que é uma experiência incrível, e que depois vai ser, né, depois que deu certo, que se fortaleceu, que realmente estava muito bom, vai ser privatizado, vai ser absorvido por uma grande rede de supermercados, né? Então, tu tem uma estruturação da cidade, centro, bairros centrais, muito grande. Ao mesmo tempo que tu tem uma precarização da periferia incrível, incrível. Toda a Vila Palmeira, por exemplo, cuspi no computador agora aqui, toda a Vila Palmeira, por exemplo, ela é formada a partir de 75, 76. Ela vai se ampliar nos anos 80. Tu vai ter o boom da delinquência, da violência em Canudos, por exemplo, no final da década de 70 até o meio da década de 80, quando surge lá figuras tipo Beto Calixto, que vão ser as grandes figuras de Novo Hamburgo no final da década de 80, colocando aí uma crise de violência, uma crise de pobreza e depois uma crise produtiva, né? Então, depende muito de que lado, de que lado do muro tu tá olhando. Se tu tá olhando para o lado do centro, bom, tu tem o calçadão em 84, tu tem as galerias em 73, 74 sendo construídas no centro, uma cidade alinhada com o que está acontecendo no mundo. Moderna. Exatamente. Mas para quanto por cento dessa população? Para quanto? Qual é o Novo percentual? Hamburgo está ficando moderna? Agora? Como é que está Novo Hamburgo? Como é que chega Novo Hamburgo 2020? Eu acho que Novo Doutores Hamburgo... em história. Eu sou só um especialista. O doutor, né, aqui, daqui 6 meses, né? Aqui é o rapazinho ali, né? É o rapaz de Campo Bom, que o cara é fantástico. Mas o que eu vejo? Novo Hamburgo, desde a década de 90, busca um novo paradigma para a sua cultura. Para a sua cultura econômica, para descobrir quem é, né? Tem alguns pensamentos, tem pensamentos dos mais diversos. Tem, por exemplo, o pessoal que defende o Vale Germânico e tu tem o pessoal que defende economia criativa e diversidade, que não encaixa necessariamente numa proposta Paulo, de volta mas a essa. Novo Hamburgo precisa ser uma só? Não. Tu pode ter uma identidade. Aí que tá. Novo Hamburgo está buscando uma identidade e essa identidade pode ser dentro da diversidade. Porque nós somos diversos, né? Quem são os hamburguenses? Eu lembro que um tempo atrás um político batia no peito e gritava, porque eu sou de Novo Hamburgo. E aí eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, sem tocar no nome do cara, uma coisa para mim mesmo. Nós fizemos uma pesquisa trabalhando história e tal. Quantas pessoas ali eram de Novo Hamburgo? Alunos do 9º ano com 14 anos na Santo Afonso. Dentro dos alunos de 14 anos, 80% eram de Novo Hamburgo. Os pais baixavam drasticamente. Os avós baixavam para 15%. Então, não há como, numa cidade tão diversa, etnicamente, geograficamente, nós colocarmos, não, a cara de Novo Hamburgo é essa, que foi o que historicamente se fez. Uma Novo Hamburgo alemã, de olhos azuis. Desculpa, essa não é a cara da nossa periferia. Não é a cara da nossa periferia que
sei lá, eu não tenho esses dados, mas que concentra uma grande porcentagem do número de habitantes da nossa cidade. Então, Rodrigo, a gente tem que... Novo Hamburgo é essa, Rodrigo, de hoje? Olha, eu acho que Novo Hamburgo, assim como outras cidades da nossa região, a gente tem que sempre lembrar que já nos anos 50, mas nos anos 60 e 70, a gente teve um fluxo migratório muito grande para a nossa região, justamente por conta da força da indústria calçadista e da indústria coreira também. E isso faz com que essa identidade, ou essa Novo Hamburgo de hoje, seja essa Novo Hamburgo múltipla. Ela tem várias faces, e eu acho que quando a gente tenta padronizar, não, essa é Novo Hamburgo, ou essa é Campo Bom, ou essa é, sei lá, ou esse é o Rio Grande do Sul, a gente corre um risco de sempre deixar grupos de fora. Eu acho que a gente tem que buscar justamente compreender isso. Nós somos diferentes, nós temos nossas características, mas nós somos a soma de vários grupos, de várias pessoas. E assim como antes o Paulo colocou, cada época tende a valorizar algum aspecto, seja cultural, seja econômico, seja social, não. Isso se envolve também nas próprias percepções das nossas lideranças governamentais. Acredito em determinada coisa, vou valorizar determinada coisa, mas também aí tem uma negociação com outros grupos, né? Por isso que a gente brinca muito, brinca não, na verdade é sério, mas as pessoas às vezes não acreditam quando a gente fala que o Brasil é um país onde saber o que é direita, centro, esquerda, ou melhor, direita, esquerda e centro, eu fiz errado aqui, não tem como definir nos padrões históricos ou teóricos ou o que acontece em outros países, porque aqui a coisa é muito misturada, assim, a gente tem essa mistura. Isso envolve também as nossas identidades justamente dos municípios, também é muito dinâmico. As coisas se transformam, a cultura, a sociedade, a economia, a política, ela é dinâmica. Há fatores, há coisas que permanecem, mas há mudanças também, a gente tem que aprender a lidar com isso. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma palestra na CI, de um dos diretores do governo federal, né, ligados diretamente ao presidente Bolsonaro, com uma visão bastante conservadora nos costumes e bastante liberal na economia, e que hoje negocia contratos com o mundo inteiro, e que me diz, Paulo, que nos disse que Novo Hamburgo, e ele veio trazendo desde os anos 40 para até hoje, até a década de 20, até o final da década de 10, na verdade, que os anos de cada um, né, as supremacias de cada nação ao longo dessa história, ou dos tigres asiáticos lá atrás, enfim. E que 2020, os anos 20, seriam o ano do Brasil, a década do Brasil. E recentemente, e achei, bom, essa é uma conversa, evidentemente, quem está lá dentro do poder e que está preparando o Brasil para economicamente ser uma potência. Acredito que eles pensem nisso, queiram isso. Por outro lado, recentemente li uma entrevista sociólogo internacional falando sobre o mesmo prisma, mas com uma visão bastante humanista, né? E dizendo o Brasil é a bola da vez, o país dos anos 20, por conta exatamente dessa múltipla visão racial, étnica, né? De oportunidades e de valores também. Essa multiplicidade seria exatamente a nossa maior qualidade, e saber lidar entre nós, como, apesar de tudo, ainda lidamos, né? E talvez Novo Hamburgo possa ser exatamente um espelho disso, né? Para que a gente possa ser, nos próximos 10 anos e vida que segue, também muito mais feliz. A gente está chegando no final desse programa. Eu quero agradecer demais essas duas figuras queridíssimas que ilustraram. Falamos de Corona, evidentemente, não tem como não falar, mas falamos muito dessa Novo Hamburgo nos últimos 93 anos, período um pouco antes, e tentando enxergar o que vem ali pela frente. Rodrigo, obrigado pela tua presença, parabéns sempre pelo teu trabalho, sabes que eu sou fã. Recorda, por favor, o teu livro, que eu tive a oportunidade de ler, o anterior, que fala dos primeiros 20 anos de Novo Hamburgo. Às vezes eu esqueço o nome das coisas que eu mesmo faço, mas é Tramas Enlaçadas, né? É o título. Tramas Enlaçadas. E ele é gratuito, né? É só entrar no site da editora FI
e procurar por esse título que é disponível para... não tem... Quem quiser, enfim, como tem um formato impresso que pode ser comprado, mas no geral ele foi feito assim para realmente ajudar a alcançar um número maior de pessoas. Então ele faz download, tu baixa e pode fazer a leitura. É Tramas Enlaçadas, né, que ele surgiu, foi a minha pesquisa de mestrado, né, que eu trabalhei com essa questão dessas redes sociais e políticas aqui de Novo Hamburgo, somando tudo um período de em torno de 50 anos, desde o final do século XIX até o fim do Estado Novo, né. Então tá lá o livro, quem quiser, né, espero que gostem, que seja uma boa leitura. Gostei, recomendo, bom demais. Obrigado, Rodrigo. Paulo Daniel, obrigado por estar sempre junto com a gente aí. Parabéns pelo teu trabalho à frente do nosso arquivo público municipal aí. Um lindo trabalho também. Hoje não tem foto, não tem como. Até isso está mais difícil aí nos dias de hoje. Teu ponto final, Paulo. Pois é, a gente não conseguiu fotos, então a gente está em stand-by nesse momento, nós do arquivo, o coordenador, que é o nosso arquivista Uriel, eu, o professor Guido, o professor Ricardo, estamos aí fazendo nosso home office com o que a gente consegue, com o que a gente conseguiu colocar para dentro do drive dos nossos computadores, né? Sempre seguindo, então, tentando valorizar um pouco a nossa história local, para que a gente consiga entender esses meandros que nos fizeram chegar até aqui, né? Meu ponto final é, gente, fiquem em casa, valorizem seus avós, liguem para os seus avós, liguem para os seus tios velhinhos, eles gostam. Ah, mandei um WhatsApp para o vô. Cara, liga para o vô. O vô é de uma outra época. O vô gosta. Faz uma telemensagem, uma telegravação, teleligação, né, Paulo? Para se verem ali, né? Faz uma ligação de vídeo para o vô e para a avó. Se o vô e a avó têm WhatsApp, faz uma ligação, eles querem te ver. Não visita o vô e a avó. Manda croissant de chocolate para a teleentrega para o vô e para a avó. Pode mandar para mim também, que eu não vou ficar triste, né? Mas assim... né? Fiquem em casa, meus queridos, que a coisa vai ser muito feia. A prefeita Fátima hoje fez um pronunciamento, uma live, e que ela comparou brilhantemente ao vento norte, o que a gente está sentindo agora. Que quando o vento norte bate, os animais se escondem, os passarinhos param de cantar, porque eles sabem que uma tempestade vem. Esse é o nosso momento de vento norte, é o momento de nós nos recolhermos para depois a gente poder se abraçar, principalmente esses amigos queridos que eu estou falando aqui, que são duas pessoas que eu admiro demais, os dois Rodrigos, né? Que eu sinto falta do abraço de vocês, tá bom? Beijo. Cuidem-se. Paulo, preocupado, eu estou preocupado com esse nariz todo nesse tempo aí de coronavírus, viu? Rapaz do céu, isso aqui eu tô tendo que botar máscara e mais um filtro aqui. Eu tô quase tendo que ligar para alguma funerária, ver se eles não fazem um serviço de tamponagem em vivos para me proteger do corona. E mais uma coisinha antes que eu me esqueça. Beijo para Luísa, amor do pai, que está fazendo 8 anos hoje de gravação, né? Na quinta-feira, então ontem. Boa festa para Luísa. Boa festa para Luísa aqui. Quero deixar um abraço e agradecer aos nossos apoiadores Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa TV. Obrigado a esses dois queridos que fizeram esse programa com a gente nessa reverência a esse momento muito especial, 93 anos na nossa Novo Hamburgo, um próximo domingo, que cada um de nós possa celebrar de alguma forma, agradecendo muito o lugar que a gente escolheu viver, o que a gente vive, que a gente busca ser feliz. Obrigado demais aos nossos telespectadores. Voltamos na segunda-feira, a partir das 21 horas com vocês. Até lá.